Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e hoje vamos a resolver o seguinte exercício de cálculo de área. Estamos a ver o enunciado do exercício, temos que calcular a área limitada por três funções, duas parábolas, as parábolas y igual a x ao quadrado, y igual a 3x ao quadrado, e por uma reta, a reta y igual a x mais 2. No enunciado desta questão é fornecido uma imagem com a região que devemos considerar. É esta região que está ali sombreada. Como se pode ver, eu já acrescentei algumas coisas a essa imagem. Portanto, é esta uma das coisas que os alunos devem fazer na primeira parte deste tipo de resoluções. Isto é, devem observar como é que estão relacionados relativamente uns gráficos a outros. É muito importante visualizar quais são as funções que delimitam a região, especialmente qual é a função que delimita superiormente e qual inferiormente. Isso é muito importante para depois conseguirmos escrever os integrais. Os integrais que vão traduzir este cálculo da área. Outra coisa importante são os pontos de intersecção. Estes pontos, como se pode observar pela imagem, a nossa região começa em zero, isto é, na origem, e, portanto, isso é praticamente evidente. Agora, não sabemos onde que termina a região. Bom, a região vai terminar na abscissa do ponto Q, né? Esse vai ser o limite de integração superior que temos que ver. Mas, se olharmos para esta imagem com mais pormenor, também percebemos que vamos a precisar de decompor a região que está a ser considerada em duas regiões mais pequenas. A área dessas regiões estão simbolizadas nesta imagem por A1 e A2. Por que temos que fazer isto? É porque para escrever o integral precisamos de uma função que delimita superiormente e uma função que delimita inferiormente. Como podemos ver nesta imagem, a função que delimita superiormente muda. Nem sempre é a mesma. E essa mudança acontece no ponto P. Portanto, vamos a precisar de abscissa do ponto P. Isto para decompor a nossa região em duas. Então, eu vou começar por aí. Vamos a começar por achar as coordenadas do ponto P e Q, sabendo que, na realidade, aquilo que é necessário é a abscissa do ponto P e a abscissa do ponto Q. Bom, isso é um cálculo bastante simples. Vamos, então, fazer isso. Portanto, eu vou calcular deste lado a abscissa do ponto P e deste lado a abscissa do ponto Q. Muito bem, então, no ponto P temos a intersecção da reta y igual a x mais 2 e 3x ao quadrado. Portanto, temos 3x ao quadrado igual a x mais 2. Isto é, temos uma equação de segundo grau que temos que resolver utilizando a fórmula resolvente ou fórmula de Bhaskara. É mais conhecida com esse nome no Brasil. Bom, esta equação tem duas soluções, que são x igual a 1 ou x igual a menos 2 terços. Eu estou a escrever o resultado, é preciso aplicar a fórmula resolvente. Eu presumo que um aluno que esteja a fazer este exercício está bem familiarizado com este tipo de cálculos. Portanto, não vamos a perder tempo com isso. Agora, o importante aqui é assinalar que este vai ser o ponto que temos que considerar. Se observarmos esta figura com mais pormenor, vemos que a reta x mais 2 e a parábola 3x ao quadrado têm dois pontos de intersecção. Um vai ser o 1, fica no lado positivo, na parte positiva do eixo do x. O outro, menos 2 terços, fica na parte negativa do eixo do x. Para este exercício é irrelevante. Vamos então continuar. Vamos agora achar a abscissa do ponto Q. No ponto Q temos a intersecção de x ao quadrado e x mais 2. Então, desta forma, temos x ao quadrado
menos x menos 2 igual a zero. Outra equação de segundo grau, que tem duas soluções. As soluções são x igual a 2 ou x igual a menos 1. Para este exercício, a solução que interessa é x igual a 2. E a razão por termos que optar por 2 é exatamente a mesma que aconteceu no ponto P. Temos que considerar a abscissa positiva. Muito bem, então, vamos a acrescentar isso aqui à nossa imagem. Portanto, temos 1, 2. Estes pontos acabaram de ser determinados. Então, estas duas abscissas acabaram de ser determinadas. Vamos então continuar. Já fizemos este cálculo auxiliar, então agora estamos em condições de escrever as duas A1 e A2. Que é para não perdermos de vista a nossa imagem, então eu vou apagar estes cálculos auxiliares. Muito bem, então eu apaguei o quadro, então vamos agora escrever os dois integrais que traduzem a área A1 e A2. Vamos começar por A1. Portanto, vamos escrever os limites de integração. Os limites de integração, a nossa região começa em 0 e acaba em 1. Portanto, esses são os limites de integração de 0 a 1. A função que delimita superiormente é 3x ao quadrado. Essa é a primeira função que deve ser escrita. E a função que delimita inferiormente é x ao quadrado. Portanto, esta integral, o valor desta integral, vai coincidir com a área dessa região. Vamos já de seguida escrever A2. A2, o intervalo de integração é de 1 a 2. Portanto, estes são os limites de integração, de 1 a 2. A função que delimita superiormente é x mais 2, e a que delimita inferiormente a nossa região é x ao quadrado. Como podemos observar, se compararmos estes dois integrais, a função que limita inferiormente a nossa região é sempre a mesma, é x ao quadrado. Por isso, x ao quadrado está aqui e também está aqui. Estão a ver? O que muda é a função que limita superiormente. É por isso que temos que partir a nossa região, decompor a nossa região em duas regiões mais pequenas. Então, vamos agora sim calcular estas integrais. O primeiro integral A1 é o integral de 0 a 1 de, fazendo uma pequena simplificação, temos 2x ao quadrado dx. Portanto, esta primitiva, a primitiva de 2x ao quadrado é extremamente simples. É 2x ao cubo a dividir por 3. Vamos ter que substituir pelo limite de integração 0 e 1, primeiro por 1, sempre primeiro superiormente. A 1, portanto, vai dar 2 terços, menos 0. O valor da área da primeira região é 2 terços. Estas regiões, a área que acabamos de calcular destas regiões tem que ser um valor positivo. Se der um número negativo é porque há um erro. Eu vou aproveitar para lembrar onde é que frequentemente aparecem os sinais de menos. Os sinais de menos podem aparecer quando se trocam as funções. Se se trocam as funções, se se escreve primeiro a função que limita inferiormente e depois a que limita superiormente, se as continhas estiverem todas bem feitas, o resultado vai ser menos 2 terços. Portanto, daí que aparece um sinal de menos. Outro momento em que frequentemente, em que há erros com frequência e que eu vejo na resposta que os alunos dão, é quando se substituem os limites de integração. Aqui, se esta substituição se fizer ao contrário, pois obviamente temos um sinal de menos. Ok? Portanto, atenção a estes dois momentos. Vamos então continuar. Vamos a calcular agora a 2. Para calcular a 2, eu vou separar esta integral em 3 integrais. Ok, portanto, vamos a ter a seguinte primitiva. A primitiva de x ao quadrado é
x ao cubo sobre 3, primitiva de x é x ao quadrado sobre 2 e primitiva de 2 é 2x. Quem não se sente muito à vontade com o cálculo da primitiva, por favor, vejam no meu canal a playlist dedicada às primitivas ou às integrais indefinidas, onde podem encontrar 4 vídeos explicando com todo o pormenor como é que se utiliza o formulário. Então, vamos agora substituir por 2 e depois por 1. Substituindo por 2, vamos a ter menos 8 terços. 2 ao cubo, 8 terços. 2 ao quadrado dividido por 4 é por 2, e 4 dividido por 2, então vai dar 2. E depois mais 4. Menos, e agora vamos substituir por 1. Será menos 1 terço, 1 meio e 2. Então, vamos a ter que A2 é igual a 7 sextos. Bom, eu acho que vou escrever aqui os cálculos auxiliares. Menos 13 sextos. Isto vai dar menos igual a 7 sextos. Então, a resposta, agora estamos em condições de escrever a resposta do exercício. A área da região que devemos considerar é a soma destes dois valores. É a área da primeira região e a área da segunda região. Temos que somar. Reparem que estes dois valores, 2 terços e 7 sextos, são números positivos. Então, a soma, 2 terços mais 7 sextos é igual a 11 sextos. E esta é a resposta deste exercício. Acabamos de calcular a área que pedia. É um exercício simples, eu diria de nível intermédio, mas importante, porque tem muita coisa que é necessária, muitas habilidades que são necessárias para o cálculo de áreas estão presentes neste exercício. O cálculo dos pontos de intersecção, quando digo cálculo dos pontos de intersecção, é saber a abscissa, observar a figura e ver quais são as funções que limitam superiormente e inferiormente. Também saber decompor a área em regiões mais pequenas. Pronto, com isto vou-me a despedir. Se quiserem estar a par dos materiais que eu vou continuar a incluir, por favor, subscrevam o meu canal e ativem as notificações. Então, até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.